Oi, gente, tudo bem? A gente vai fazer agora um vídeo para explicar para vocês um pouco sobre análise de crédito e quem vai falar um pouco com a gente é a Renata. Então, acompanhe todas as informações que é muito importante anotar tudo para tirar todas as dúvidas e é isso. Bom, pessoal, vou começar explicando então para vocês a importância da análise de crédito no quinto andar. Desde janeiro de 2018, na verdade fim de janeiro, né, 1º de fevereiro, a gente virou a chave aqui no quinto andar e a gente parou de comercializar contratos com o seguro-fiança como garantia. Para que a gente conseguisse viabilizar isso de uma forma que fosse escalável, a gente fez um grande estudo da nossa carteira de clientes, aqueles que ficaram inadimplentes, os que pagaram sempre em dia, e através de algumas análises estatísticas a gente definiu a nossa régua de aprovação e recusa. Hoje, então, o quinto andar ele precisa fazer uma análise de crédito precisa para tentar aprovar clientes que ofereçam um menor risco de inadimplência para o quinto andar. Por quê? A gente assume um compromisso inadiável com cada proprietário dos apartamentos, das propriedades, que a gente vai repassar o valor devido referente ao aluguel, independente se o inquilino pagou a fatura ou não. Então, para que a gente tente evitar a inadimplência do inquilino e consiga honrar esse compromisso sem que o fluxo de caixa do quinto andar seja prejudicado, a gente faz a nossa análise de crédito. Hoje a gente tem um time de 28 pessoas. Nesse mesmo momento do ano passado, a gente tinha apenas 6 analistas de crédito. Então, dá para entender como o time evoluiu e cresceu para conseguir atender a demanda em todos os estados que a gente tem operado atualmente. O nosso tempo padrão de resposta da análise de crédito é de 72 horas. Isso é o que a gente fala para o público em geral, tanto para proprietários quanto para inquilinos, mas internamente a gente já tem trabalhado e tentado otimizar esse tempo máximo para que até aproximadamente, ou pelo menos 80% das análises seja processada em até 48 horas. Isso é muito importante porque o nosso fluxo é muito rápido. Então, quanto maior o tempo de resposta da análise, maior será a chance daquele inquilino perder o apartamento dele dos sonhos. E também, no caso de uma negativa, é bom que a gente dê essa resposta com a maior rapidez possível para que, caso haja uma possibilidade dele trocar o locatário responsável ou complementar a documentação de uma forma que a gente possa, de fato, mudar o parecer da análise de crédito, que ele tenha tempo hábil para fazer isso. Imagina só, a gente recusa uma pessoa, a gente demora 3 dias para recusar uma pessoa, acaba às vezes caindo no final de semana ou numa segunda-feira, às vezes ela perdeu o tempo para conversar com algum parente que podia ajudá-la ou para pedir alguma coisa no banco, enfim. Então a gente tenta gerir essas expectativas, tanto de inquilino proprietário, para dar essa resposta com a maior agilidade possível, também porque a gente vende praticidade, né? Quero explicar então para vocês como a gente entra aqui no fluxo do quinto andar. Depois que o proprietário e o inquilino celebram o preço e negociações, se cabíveis, né, de benfeitorias ou algo que vá anexo ao nosso contrato padrão, tanto inquilino quanto proprietário, eles recebem um link para que eles anexem os documentos e as informações necessárias. Atualmente, para proprietários, a gente só pede mesmo os dados cadastrais e um documento com foto e alguns dados do imóvel, mas para o inquilino, sim, a gente pede alguns documentos extras para que a gente possa fazer essa análise com precisão. A gente, então, da mesma forma que eu digo para o inquilino que eu vou devolver a resposta da análise em até 72 horas, a gente também diz para esse mesmo locatário, esse mesmo interessado, que ele tem 3 dias úteis ou 72 horas para mandar o documento para análise de crédito. Por que a gente não dá um prazo maior do que 3 dias? Porque quanto mais tempo o inquilino demorar para mandar essa documentação, é bem mais provável que ele perca esse imóvel e alguém já faça um lance na frente, mande a documentação, seja aprovada e leve o imóvel dos sonhos dele. Então, a gente, da mesma forma,
tenta fazer, a gente manda lembrete, manda WhatsApp avisando que ele precisa mandar a documentação no prazo especificado, senão a proposta vai cair. É bem importante que vocês sempre orientem os inquilinos a tentarem mandar a documentação completa logo na primeira vez. Por quê? Ele já vai mandar a documentação, vai ficar na nossa fila da análise. Se ela estiver incompleta, a gente vai devolver e vai demorar ainda mais tempo para ele complementar essa documentação, cair na nossa fila de novo e ser processado. Então, se ele mandar a documentação completa logo na primeira vez, ele tem maiores chances de conseguir levar esse apartamento, caso ele tenha um bom perfil, ok? Bom, quais são os documentos mandatórios ou mínimos que a gente precisa sempre para fazer análise de crédito? Eu sei que muita gente por aí reclama que a gente pede documentação demais, mas isso não é verdade. Para os inquilinos, então, a gente pede apenas um documento de identidade com foto, seja RG, CNH, ou documento de classe, OAB ou CRM, ou para estrangeiros a gente pede o registro de estrangeiro ou pelo menos o protocolo desse documento, que a gente sabe que às vezes a Polícia Federal acaba demorando um pouco para liberar o documento físico. A gente também sempre solicita dados pessoais, telefone, o e-mail é bem importante porque sem o e-mail pessoal daquele inquilino responsável a gente não pode mandar o contrato para assinatura. E também, complementando, claro, a principal parte da documentação é a comprovação da renda. Os comprovantes de renda, eles variam conforme a natureza de renda do interessado. E a gente sempre pede, independente da natureza de renda, 3 meses de comprovação. Eu vou mostrar para vocês agora e explicar um pouquinho qual documentação é exigida para cada natureza de renda. Para funcionário público e seletistas, o pessoal CLT, a gente sempre pede olerites e para CLT carteira de trabalho, que é um documento importante para o trabalhador, ele comprova se o contrato continua ativo ou não, caso tenha sido dada baixa na carteira. Para todas as outras naturezas de renda, bolsista, pensionista, estagiário, diretor estatutário, que não é registrado CLT, mas está na ata de nomeação ou no contrato social como diretor, profissional liberal, médico, advogado, dentista ou autônomos, a gente sempre vai pedir extrato bancário, 3 meses de extrato bancário, para que a gente consiga ter uma análise de renda e uma apuração mais média e precisa, né? Se a gente pedir um período inferior a 3 meses, talvez eu tenha alguma certa distorção no resultado da análise. Tem também uma natureza de renda que é menos comum, mas eu acho que muitos de vocês já devem ter se deparado com algum interessado que tem a renda de aluguéis. Então, a pessoa às vezes tem alguns imóveis que não são interessantes para que elas morem, elas compraram esses imóveis como investimento mesmo, e elas deixam no mercado para alugar. A gente geralmente pede o contrato de locação e o extrato bancário, mas às vezes a gente tem famílias que têm diversos imóveis e eles não vão ficar anexando ali 10 contratos de locação diferentes. Então, às vezes a gente até aceita um extrato da administradora dizendo quanto eles recebem para cada um daqueles contratos e qual seria a vigência. Se a gente conseguir verificar essa renda refletida nos extratos, a gente consegue seguir com a análise. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à documentação, tem aqui na apresentação o link da FAQ, é aberto para todos os interessados, os inquilinos têm acesso, vocês podem consultar qualquer a documentação necessária para cada tipo de natureza. Agora eu queria dizer para vocês quais são os principais critérios que a gente analisa para chegar na tomada de decisão entre aprovado ou recusado no crédito. A gente sempre permite que cada contrato tenha como responsáveis até um máximo de 4 pessoas, e elas não precisam residir no imóvel, mas elas precisam estar cientes da responsabilidade delas entrando como locatárias solidárias. O principal critério, aliás, o primeiro dos critérios que a gente avalia é se o interessado é uma pessoa física. Hoje a gente não tem, conforme o nosso modelo de negócios e o nosso contrato padrão, a gente não tem possibilidade de fazer alocação para pessoas jurídicas. Diversas cláusulas, conforme a própria lei do inquilinato diz, quando a alocação residencial se dá para uma empresa,
as cláusulas mudam, a questão de você reaver a posse do imóvel, a renovação do contrato, tudo isso é bem diferente quando se dá para a pessoa jurídica. Então, nesse momento nosso, a gente prefere apenas continuar seguindo com locatários pessoa física. Um ponto importante também que a gente sempre fala e está bem expresso na página da documentação que todos os interessados acessam, é não ter restrição nos órgãos de proteção ao crédito, tanto no Serasa ou no Boa Vista, que é o antigo SCPC. E também processos judiciais de ordem financeira. Então, às vezes, a pessoa tomou um empréstimo bancário de uma grandeza um pouco maior e acabou sendo executada por essa instituição financeira por não ter cumprido com as suas responsabilidades. Por ser uma ação judicial de natureza financeira, a gente leva em consideração, sim, é muito provável que esse interessado não seja aprovado na análise. Além disso, a gente tem também um critério bem importante, que é apenas aprovar pessoas que conseguem comprovar a renda mínima de 2,5 vezes o valor do pacote. Então, na verdade, se eu estou interessada num imóvel que tem um pacote de R$2.000, eu preciso, então, comprovar pelo menos R$5.000 para eu estar elegível para essa análise de crédito. A gente chegou nessa razão de 2,5 vezes o valor do pacote, que é um valor teoricamente utilizado no mercado. O mercado acaba entendendo que não seria interessante para a saúde financeira dos locatários comprometerem mais de 35% ou 40% da sua renda bruta com a locação residencial. A gente tomou por interesse fixar esse valor, então, em 40%. Por isso, a gente colocou essa razão de 2,5 vezes o valor do pacote. Caso aquele interessado ele tenha dívidas fixas ou despesas fixas, como pensão ou, de repente, um leasing ou um financiamento que a gente verificar, a gente vai, sim, descontar esse valor da renda bruta da pessoa, porque a gente sabe que aquela parte do rendimento já está comprometida com uma despesa que também é inadiável. Por fim, a gente usa alguns critérios um pouco mais subjetivos para definir se aquele cliente pode ser aprovado ou qual que é o risco dele para o quinto andar. A gente leva em consideração, então, se a renda daquele interessado não for fixa e ela tiver uma oscilação muito grande entre um mês e o outro, isso acende uma luzinha ali de alerta. Ele pode estar apontando que aquele interessado talvez não tenha sempre ou todo mês o valor disponível para arcar com as suas despesas. Então, isso é um ponto de atenção que a gente observa muito. Gastos compatíveis. A gente sabe também que hoje em dia a saúde financeira do brasileiro, às vezes, em alguns meses, a gente acaba assim gastando mais do que a gente ganha, mas não é ideal se a gente observa que aquele interessado está se endividando mensalmente. Dentro daquele trimestre, a gente percebe que ele iniciou com uma certa dívida e finalizou ainda mais enrolado financeiramente, ou está virando uma bola de neve, ele não consegue sair do vermelho. É bem provável também que a gente não tenha segurança em aprová-lo, que infelizmente nesse momento a gente vai precisar fazer a recusa no crédito. Algo que a gente informa também para os inquilinos é a questão de histórico de pagamento relacionado a alocações anteriores. Se a pessoa hoje se registra como interessada numa alocação aqui no quinto andar e ela fala que ela já mora de aluguel, a gente não vai ligar para essa administradora e perguntar qual que é o histórico financeiro daquela alocação. Porém, se for verificado no CPF daquele consumidor que ele tem restrição ou alguma ação judicial relacionada com locação, como ação de despejo ou sinistro de seguro aluguel ou seguro fiança, a gente infelizmente não vai poder seguir com aquele interessado. Por fim, a gente sempre diz que a gente busca informações no mercado financeiro. A gente usa como consulta principal o Boa Vista, então a gente vai verificar se aquele cliente tem um bom score. Hoje em dia, para o mercado brasileiro, as pessoas já estão um pouco mais familiarizadas com a utilização do score bancário para aprovação de crédito. A gente tem um corte mínimo. A gente não divulga exatamente qual que é esse corte mínimo, porque o nosso modelo que a gente verifica no Boa Vista não é o mesmo valor numérico de score que o consumidor tem acesso,
mas a gente precisa usar esse corte porque o score é um dado estatístico que comprova e demonstra a possibilidade de inadimplência daquele consumidor específico. A gente também tem o costume de fazer uma breve entrevista com os locatários solidários. Às vezes algumas pessoas acham que essa entrevista é desnecessária, mas para a gente ela tem um valor muito grande. Primeiro, para nos assegurar, já que todo o nosso processo é digital, é muito fácil a gente receber um documento de terceiro e caso a gente não faça essa confirmação, a gente pode acabar aprovando alguém para ser responsável por um contrato que nem sabe que está assinando um contrato de locação. Então, a gente precisa, sim, confirmar a veracidade daquele locatário solidário e entender se ele sabe de todas as responsabilidades. Às vezes, a gente faz essa entrevista e a gente tenta confirmar, poxa, você sabe qual que é a sua responsabilidade como locatário solidário? E a gente percebe que eles estão imaginando que serão fiadores, ou que caso o amigo ou o parente fique devendo, eles nunca serão cobrados, ou conforme a morosidade da justiça, vai demorar anos para que eles sejam acionados judicialmente, o que não é verdade. Para o nosso modelo de contratos, os locatários solidários têm exatamente a mesma responsabilidade daqueles locatários que são moradores, e a gente, verificando então a inadimplência e tentando essa comunicação com o locatário, não sendo possível ter um retorno a uma promessa de pagamento, a gente parte para a negativação e para a ação de despejo. E isso é algo muito sério, a gente precisa sim confirmar se todos os envolvidos naquele contrato têm ciência dessa responsabilidade. Uma coisa que é bem importante, às vezes os interessados ficam muito frustrados ao receberem uma negativa na análise de crédito. Por isso eu queria dizer para vocês que 98% dos casos de recusa de crédito, a gente dá sim a opção daqueles interessados tentarem novamente com outras pessoas se responsabilizando pelo contrato. A gente só não dá essa opção em casos onde aquele locatário tem registros de despesa, registros de débito ou ações judiciais relacionadas à locação residencial, como eu disse anteriormente, ou em caso de suspeita de fraude ou confirmação, onde a gente verifica que os documentos estão adulterados ou que eles foram roubados de terceiro sem a sua autorização. Então, isso é bem importante. Às vezes, se vocês receberem um contato de alguém que está super chateado porque encontrou o imóvel dos sonhos e não foi possível essa aprovação, é bem provável que ele consiga tentar isso de novo, e caso não seja possível, a mensagem dele vai ser uma recusa definitiva, dizendo que, infelizmente, a gente não pode seguir e deseja boa sorte na busca por um novo lar. Então, é só você se atentar, tentar entender qual foi a mensagem que aquele locatário recebeu, que aquele interessado recebeu, e muito provavelmente ele vai poder tentar de novo, caso ele tenha esse interesse, ok? Para finalizar, então, eu tenho aqui algumas promessas que a gente tem para esse ano, para dividir com vocês, para que vocês vejam que a gente tenta de todas as maneiras otimizar a nossa análise de crédito. Então, a gente vai seguir otimizando esse tempo. Internamente, eu já disse para vocês que a gente tem tentado responder pelo menos 80% num tempo recorde, né, no menor tempo em relação ao que a gente fala para o cliente, mas a gente também tem tentado buscar formas de escalar a nossa operação e fazer uma análise mais rápida e otimizar a performance de todos os funcionários. Além disso, a gente também tem tentado reduzir o número de reenvios. Por quê? Às vezes a gente recebe a documentação pela primeira vez, a gente devolve pedindo para que aquele interessado complemente os documentos, e ele manda mais uma vez incompleto, e antigamente a gente ficava nesse loop interno, porque, claro, eu preciso da documentação mínima exigida, o quinto andar é auditado, eu preciso comprovar as aprovações de crédito que a gente fez baseadas em documentos legítimos, mas, ao mesmo tempo, eu também preciso mostrar para aquela pessoa que é importante que ela me mande aquela mínima documentação completa. Hoje, então, a gente não força mais a barra até a pessoa entender. A gente tenta umas 2, 3 vezes, ela não mandou, a gente, infelizmente, vai precisar ser um pouco mais incisivo e mostrar para ela que sem a documentação mínima ela não vai conseguir a aprovação. Isso facilita porque se a gente ficar reenviando, mandando mensagens diferentes ou tentando explicar de N formas, o que a gente precisa de fato, nesse meio tempo, conforme eu disse no início da gravação, a gente acaba perdendo o imóvel, alguém vem, reserva ou é aprovado antes e o proprietário quer seguir com quem foi aprovado primeiro.
na maioria das vezes. Então, a gente tenta dar essa resposta mais rápida e mostrar para ela que, sem a documentação mínima, infelizmente, a gente não vai poder seguir para aprovação. Além disso, algo bem importante para a gente, que a gente está super animado, trazer algumas ferramentas para que nos permitam uma checagem automatizada de dados, principalmente e-mail, CPF e documento de identidade. Tem muitos casos de documentos de identidade fraudados ou roubados, e isso é algo que a gente leva um certo tempo para pesquisar sem as ferramentas necessárias, mas nesses próximos meses a gente vai chegar com algumas novidades em produto para facilitar esse tempo e a gente conseguir priorizar o que é de fato importante e entregar mais análises completas para que todo mundo feche mais contratos, ok? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês como que funciona a análise de crédito. E se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai compartilhar um forms para vocês fazerem perguntas e depois a gente envia um e-mail com as respostas, tá bom? Muito obrigada pela atenção.